Olá, gente, tudo bem? Tem 2 anos praticamente que eu não posto nenhum vídeo e eu vou começar a ressuscitar o canal com um videozinho bem mal editado, bem nas coxas aqui, para comentar um tiquinho a respeito do conjunto de Mandelbrot. Por que não? Vamos ver o que a gente tem de legal com ele e eu acho que eu vou separar esse vídeo em duas partes, porque senão vai ficar uma coisa gigante. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, conjunto de Mandelbrot é um conjunto de pontos no plano complexo que satisfazem uma condição. Que condição que é essa? A gente vai ver. Repara só o seguinte, aqui eu já criei um único pontinho, você vai ver ele aqui, ó, bem pequenininho, a gente tem um único pontinho aqui no plano. E para o conjunto de Mandelbrot, a gente vai impor uma condição que envolve uma equação recursiva. E que equação recursiva que é essa? O que a gente vai fazer vai ser basicamente pegar um número complexo, vamos pegar, por exemplo, o número complexo z, nós vamos elevar ele ao quadrado e nós vamos somar com o nosso número complexo inicial, chamado de, por exemplo, z0. Então, o que a gente vai ter como recorrência vai ser que o número complexo numa etapa à frente é igual ao número complexo na etapa anterior, ao quadrado, mais o número complexo inicial. Tranquilo? E aqui não precisa ser um número imaginário, a gente pode ter números reais também. Por exemplo, vou aumentar essa tela aqui rapidinho. Por exemplo, imagina só o seguinte, se a gente pegar o Z0 como sendo o número 0, Z1 vai ter que ser um número anterior ao quadrado mais o número inicial. E essa conta dá 0. O Z2 vai ser um número anterior ao quadrado, que era 0, mais o inicial que também era 0. Repara que o número 0, quando a gente faz esse processo iterativo, sempre fica obtendo 0. Beleza? Nenhuma graça. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o número 1. Para o número 1, se você fizer a primeira etapa, você vai pegar esse número 1, elevar ao quadrado e somar o número inicial, que é 1. Essa conta dá 2. Na próxima etapa, você vai pegar o número anterior ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, somar com o número inicial, que é 1, e essa conta dá 5. Repara que se você continuar fazendo esse processo, o número vai estourar para o infinito. A próxima etapa vai ficar 5 ao quadrado mais 1, que dá 26. Aí o próximo vai ficar 26 ao quadrado mais 1, que dá 677, e por aí vai. Então repara que dá para ver claramente que começando do número 1 e fazendo esse processo de levar ao quadrado e somar o número inicial, o número está crescendo cada vez mais. O conjunto de Mandelbrot vai ser exatamente o conjunto dos números que não vão estourar para o infinito, basicamente. Beleza? Inclusive, eles ficam presos numa bola de raio 2, mas não interessa para nós. Vamos pensar apenas como o conjunto dos números que, quando a gente faz esse processo infinitas vezes, o número não estoura para o infinito. E, de novo, a gente pode tomar aqui números complexos como referência. Se você pegar, por exemplo, o número i, para esse número complexo essencial, i ao quadrado mais i, isso aqui vai ficar menos 1 mais i. Aí a próxima etapa seria menos 1 mais i ao quadrado mais o inicial, que é i. Beleza? E se você fizer essa conta aí toda aí, você vai obter que essa conta é menos i. Então você pode ficar fazendo esse processo infinitas vezes, tanto para números reais quanto para números complexos genéricos. E a parte legal disso é a gente ver o que acontece à medida que a gente vai fazendo cada um desses processos e onde que o ponto vai aparecendo no plano complexo. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver a trajetória de um único ponto no plano complexo e no outro vídeo a gente vê o gráfico que a gente está mais habituado. Então, para a gente fazer isso tudo, vou apagar isso aqui primeiro. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho um pontinho inicial, esse pontinho inicial bem bonitinho aqui, não sei nem para ver ele direito. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos basicamente pegar esse ponto. Então vamos aqui pegar o pontinho aqui. Se você nunca viu nada de Blender, não preocupa não, que acho que até a parte de programação modular é legal da gente ver como é que isso funciona, porque isso vale para outros programas também, sei lá. Houdini você consegue fazer a mesma ideia, basicamente. Então vamos pegar aqui o nosso pontinho e eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Temos aqui o nosso ponto de referência, que é o nosso ponto inicial. Vou colocar a posição relativa dele, porque a gente vai mover ele no espaço. Para a gente fazer isso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero criar um novo ponto em que vai ter as novas coordenadas depois que a gente fizer aquela conta, que é pegar o ponto anterior ao quadrado e somar o ponto original. Vamos rapidinho escrever isso também, que conta que é essa que a gente vai fazer? Repara só, o que é fazer um número complexo ao quadrado e somar
o número complexo inicial. Se a gente imaginar que o número complexo z é uma coisa da forma x mais yi ao quadrado e o z0, vamos imaginar que é tipo x0 mais y0i. Vamos ver quanto que fica essa conta. Aqui, desenvolvendo o produto notável, fica x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Porque o quadrado de yi fica menos y ao quadrado, né? Que é o quadrado de menos 1, mais 2xyi mais x0 mais y0i. Perfeito. Se a gente agrupar aqui quem quer parte real, quem quer parte imaginária, a gente está obtendo uma coisa mais ou menos assim. Beleza. Aqui a gente tem, então, a parte real. E aqui a gente tem a parte imaginária. Perfeito. E, de novo, no plano complexo, a parte real é representada na coordenada x e a parte imaginária é representada na coordenada y. Então, vamos escrever de cá, vamos pegar as coordenadas do ponto e fazer esse processo. Vamos ver como é que a gente faz isso. Para a gente fazer isso, ó, eu quero. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a posição do ponto, a posição do ponto e vamos começar aqui separando as coordenadas x, y e z. Deixa eu até aumentar o tamanho aqui para ficar visível. Ih, caramba. Olha o microfone caindo. Tá aqui as coordenadas x, y e z. Como a gente está no plano complexo, a gente vai considerar o z sempre igual a zero. Não vai fazer nenhuma diferença para nós. O que eu quero fazer basicamente, então, é criar um ponto. Vamos aqui adicionar um ponto, apenas um pontinho, em que a posição dele vai ser uma nova posição gerada por essas coordenadas. Então, vamos fazer essa bagunça aqui, que vai ficar um negócio meio louco aqui. Calma lá que vai ficar um negócio meio louco. A gente tem que pegar a coordenada x, elevar ao quadrado. Então, aqui, potência 2. Nós vamos subtrair do y ao quadrado. Então, pegar aqui o y. Vamos aqui, então, pegar o y ao quadrado, o x ao quadrado. Nós vamos subtrair esses dois valores. Então, subtrair esses dois valores. Muito bem, muito bem. Inclusive, a gente vai precisar disso aqui tudo de novo para o ponto inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa galera de cá, essa galera de cá é o ponto inicial. Então, o que a gente está querendo fazer? Aqui a gente subtraiu as duas coordenadas e a gente tem que somar a coordenada inicial. Então, quem que era a coordenada inicial? É esse x de cá. Vou colocar aqui para adicionar. Esse vídeo vai ficar um caos completo, mas enfim. De pouquinho em pouquinho a gente vai retomando o canal com uma maneira mais organizada. Então, o que está escrito aqui? A gente pegou o ponto nosso inicial, separamos nas coordenadas, elevamos ao quadrado x, elevamos ao quadrado y, subtraímos x ao quadrado de y ao quadrado e somamos o valor do x inicial. Isso é o valor do x. Agora, eu vou até apertar esse setinho aqui, para poder minimizar eles, senão vai ficar uma bagunça total, não dá para ler nada. Pronto. Agora, a coordenada y, coordenada imaginária, é 2xy mais y0. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o x, multiplicar por 2. Depois, vou multiplicar esse resultado pelo valor do y. Muito bem, pelo valor do y. E esse resultado a gente tem que ainda adicionar ao valor do y inicial, que é esse de cá. Muito bem. E esses dois valores a gente quer juntar num novo vetor. Vamos colocar aqui combine x, y, z. Vou colocar aqui bonitinho um novo vetor. O x, depois da gente ter feito essa conta. O y, depois de ter feito essa conta,
E isso está dando aqui agora uma nova posição, que é a posição do novo ponto. E o que a gente vai fazer vai ser pegar essa posição, colocar na posição do ponto e cuspir esse resultado aqui. Então, se a gente for observar, agora a gente tem dois pontos. A gente tem o nosso ponto de referência e repara que esse segundo pontinho ali, não dá pra ver, né? Deixa eu... assim tá grande demais, né? Droga. Deixa eu desligar esses memes, porque senão eles vão ficar aparecendo aqui na tela toda hora. Mas, beleza. Eu também queria que aparecesse um pontinho inicial. Como é que eu pego o pontinho inicial aqui? Deixa eu pensar aqui. E vou juntar com esse... Não. Cadê? Tem um Join Geometry. E vou colocar esse pontinho aqui embaixo. Mesh to Points. Que é isso, pronto. Agora tá todo mundo ali bonitinho. Perfeito. Não, agora deu bonito. Agora tá maravilhoso. Tem ali o nosso ponto de referência. Repara só. Aqui a gente tem esse nosso ponto de referência. E depois de pegar o ponto, elevar ao quadrado e somar com o ponto inicial, a gente está obtendo esse outro ponto de cá. Repara só, se mover o ponto, a gente vê onde que ele está aparecendo. Beleza? Inclusive, deixa eu colocar aqui a malha. Que até dá para ver o que acontece. Ó, por exemplo, peguei o ponto. Se eu colocar na posição 1, repare que o próximo ponto vai estar agora no 2. Né? Muito bem. Só que eu não quero fazer isso apenas uma vez. Eu quero fazer isso várias vezes. Então, vamos criar uma maneira aqui, ó, de fazer esse processo várias e várias vezes. Inclusive, eu tô achando que eu vou pegar a posição desse ponto criado, não do ponto relativo. Sample Index. Ok. Vou pegar esse negócio louco aqui. Isso aqui basicamente avalia uma informação. Estou pegando aqui, então, o nosso ponto. Quero olhar para a posição dele no índice 0 e pronto, mesma coisa. Mudou nada. Temos ainda nosso pontinho lá. Temos. Lindo, maravilhoso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero fazer esse processo várias e várias vezes. Como é que eu faço esse processo várias e várias vezes? Aqui a gente tem a informação do ponto inicial, vou deixá-la aqui. Caótico, eu sei, mas enfim, faz parte. Essa bagunça de cá faz exatamente isso. Cria um novo ponto em que o ponto anterior é elevado ao quadrado e soma o ponto inicial. Então eu vou pegar essa galera aqui toda e vou criar um grupo para ela. Muito bem. A gente tem um grupo aqui, vamos chamar esse grupo de ponto de Mandelbrot. E agora, se eu não tiver feito nenhuma bobagem errada, eu imagino que quando eu duplicar isso de cá e colocar de novo, a gente vai criar um terceiro ponto. Vamos ver. Yay! E cria um próximo, e cria um próximo, e por aí vai. Então repara que aqui a gente tem um ponto inicial, elevamos ao quadrado, somamos o ponto inicial, ele veio para cá, aí pegamos o ponto, esse ponto, elevamos ao quadrado, de novo, pensa em coordenadas complexas, a gente está pegando um número complexo, representado no plano, elevando ao quadrado e somando no original. E a gente vai fazendo isso, está obtendo, então, esses pontinhos aí. Repara que quando a gente trafega aqui numa região razoavelmente segura, parece que tem um padrão bonitinho aparecendo, né? Fica até na forma de uma minhoquinha bonitinha. Mas dependendo de onde que eu vou, os pontos eles estouram. Você não tem a menor noção de qual que é o padrão dos pontos formados. Então, calma lá. Seria bem interessante também se a gente pudesse colocar uma linha ligando os pontos. Olha, eu tentando improvisar as coisas no meio do caminho. Vamos tentar criar uma linha ligando os pontos? Para a gente fazer isso, curve line, a gente precisa de uma posição inicial e uma posição final. A posição final vai ser a posição do ponto novo. E a posição final vai ser a do ponto novo. E a posição 1 vai ser a posição do ponto antigo, que é essa de cá. Eu quero juntar esses dois. Oh, beleza. Criamos ali agora bonitinho um caminho formando todos os pontos. Eu queria que esse caminho fosse um pouquinho mais grosso também.
Não, curve to mesh, beleza. Deixa eu criar aqui rapidinho Opa. Vamos ele agora um tubinho mais grosso, porque antes era um tubinho de espessura mínima. E por que que tá dando errado? Eu não sei. Porque a gente está avaliando aqui num ponto, mas quando a gente criou o tubo, a gente tem vários pontos. Deixa eu separar essa bagulho. Separar componentes. Então preciso colocar o ponto aqui. Depois juntar com todo mundo aqui. Oh, beleza. Deu certo. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se a ordem tá bonitinha. Tá ótimo. Ok. Então, perfeito. Repara só. Temos aqui um único ponto. Se a gente colocar aqui, por exemplo... Inclusive, eu tô achando que tá grosso ainda no caminho. Tá não? Tô ficando maluco. Eu quero criar uma referência para esse raio aqui também. Gente, eu tô inventando moda aqui. Perdão. Dispara na vida. Cadê o raio do ponto? Eu preciso controlar o raio do ponto aqui. Perfeito. Olha só que beleza. Coloquei então o ponto. Tá aqui os pontinhos formados, beleza. Se eu colocar no ponto 1, no número 1, número real 1, repara que pegar 1 ao quadrado, somar com o ponto inicial que era 1, eu tenho 2. E aí? Se a gente pegar o 2 elevado ao quadrado, dá 4. Somando 1, dá 5, que está aqui bonitinho na coordenada 5. Não precisa para ver, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí o próximo seria o 26, que estaria lá para frente. E por aí vai. Então repara que a gente está obtendo aqui bonitinho a trajetória do ponto que a gente faz algumas etapas. Só que aqui a gente tem apenas o quê? 1, 2, 3, 4 etapas. E se eu quiser fazer, sei lá, 50 etapas para ver como que as coisas ficam? A gente pode fazer isso aqui. O problema é se o ponto começar a estourar muito pro infinito. Porque a gente viu aqui, ó, não sei, eu já apaguei, né? Mas quando a gente estava pegando o número 1, 1 ao quadrado dá 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado dá 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado dá 25 mais 1, 26. 26 ao quadrado dá 676 mais 1, 677. Repara que vai crescendo muito rápido. Então, dependendo a conta que o programa teria que fazer para calcular a posição do ponto, ia ficar uma coisa absurda. E dependendo, o programa ia travar. Eu testei aqui antes e travou algumas vezes, então eu preciso botar uma condição aqui para esse ponto aqui, ó. Eu não posso criar um ponto de qualquer maneira não, porque senão... Foi rapidinho essa bagunça, né? Não sei se foi um caos completo que eu falei, mas enfim. Mas vamos lá. Vou basicamente então fazer o seguinte, ó. Quero botar aqui uma condição para a criação de um novo ponto, que vai ser o tamanho, a distância da origem. Vamos aqui colocar um switch. Apenas para a gente decidir qual que vai ser. E eu vou fazer o seguinte, ó. Comparar. Se esse novo vetor, vamos pegar aqui o tamanho dele, length, vetor, no tamanho desse vetor. Se o tamanho desse vetor for maior do que, sei lá, 50 e pouco, vou pegar 100. Se for maior do que 100, então o ponto criado ele vai ser exatamente o ponto anterior. Então vai parar o ponto para de crescer. Agora, se não for maior do que 100, então a gente pode, sem problema nenhum, transpor isso para a nova situação. Então liga aqui e pronto. Agora a gente tem aqui um controle para evitar que o programa trave. Se o tamanho do vetor for maior do que 100, ele coloca a posição anterior, vai ficar fixo. Se for menor do que 100, pode fazer a iteração que vocês quiserem. Perfeito. Agora a gente tem aqui 4 etapas. Vamos fazer mais, ó. Posso pegar essas 4 aqui, duplicar de uma vez. E agora a gente tem aqui 8 etapas. E a gente pode fazer isso de uma maneira inteligente.
e de maneira exponencial aqui, né? Vou duplicar essa galera aqui toda. Esse loucão de cá eu vou conectar aqui. E esse de cá eu conecto aqui. E vamos fazer isso, agora já tem 16 vezes. Vamos fazer aqui agora 32. Tá bom? E chega, né? Para o vídeo ficar também muito grande, sem necessidade. Ok. Ó que loucura, começou a crescer do nada aqui. Não sei se era para ter acontecido não, mas tudo bem. Muito bem. Então vamos observar aqui, ó. Estamos ali no nosso ponto inicial. E repara só. Tô achando que agora o raio tá grande demais. A bolinha tá grande demais, não tá não? Deixa eu diminuir o tamanho da bolinha. 0.02. Podia ser também. 0.01. Repara só. Olha que louco. Isso daqui é a trajetória, então, de um número complexo começando aqui e eleva ao quadrado, soma original. Eleva ao quadrado, soma original. Repara só, se eu colocar aqui, por exemplo, você nem vê para onde que o ponto vai. Estourou, foi embora. Enquanto que, se você colocar numa regiãozinha para cá, repara que o ponto ele não está estourando para o infinito. Ele está ficando contido numa regiãozinha misteriosa. Dá para ver essa regiãozinha misteriosa aqui, ó. Repara que algumas regiões, se eu boto, o ponto estoura, vai embora. Mas enquanto que outras regiões, o ponto ele não está estourando. Ele está ficando bonitinho, fixo, inclusive um padrão bem bonitinho aqui, né? Esses pontos em que faz a trajetória ficar limitada são exatamente os pontos que compõem o conjunto de Mandelbrot. E a gente pode ver isso aqui muito legal com essa imagem de fundo. A gente vai ver como é que a gente consegue montar esse gráfico no próximo vídeo. Mas, deixa eu mostrar para vocês o ponto aqui, ó. Repara só. Na região vermelha, deixa eu tirar a grade. Pronto. Na região vermelha, repara que se eu colocar o ponto em qualquer lugar aqui de fora, o ponto ele está estourando para o infinito. O legal do conjunto de Mandelbrot é que uma recorrência tão simplesinha, elevar ao quadrado e somar o original e fazer isso para sempre. E o gráfico que ele forma não é nem um pouquinho óbvio, né? Qualquer ponto que a gente pegar aqui na região vermelha, repara que o ponto está estourando para o infinito. Mas se eu pegar um ponto que está aqui dentro, repara que o ponto ele fica limitado nessa região. Inclusive, tem alguns padrões muito loucos que surgem no meio desse processo. Por exemplo, repara essas pequenas regiõezinhas mais circulares aqui nessas pontinhas. Se eu boto esse pontinho em uma delas, a gente começa a obter alguns polígonos. Por exemplo, aqui, você obtém um quadrilátero, um trapéziozinho. Se você coloca aqui, por exemplo, você obtém um triângulo. Repara que a maior parte dos pontos que ficam aqui dentro, o ponto inicial está aqui, tá, gente? Não precisa para ver de laranjinha. Mas repara que aqui, ó, está formando um triângulo. Aqui está formando um quadrilátero. Aqui forma um pentagrama. Aqui forma um heptagrama. Será que eu consigo formar um heptagrama aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Um heptagrama. E por aí vai. Tem uma beleza nisso aqui? Não tem? Olha só que loucura. O padrão que fica a trajetória do ponto. Quando a gente eleva ao quadrado e soma ele. Eleva ao quadrado e soma ele. Eleva ao quadrado e soma ele. A gente podia passar aqui o dia inteiro aqui fazendo essas brincadeiras, né? Mas beleza. Ah, inclusive essa região de cá, ó, repara que o ponto apenas vai e volta, vai e volta. Por que isso acontece? Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas essa é a ideia então do conjunto de Mandelbrot. Se você não tinha a menor ideia do que aconteceu com o conjunto de Mandelbrot, tá aí qual que é a recorrência que gera ele. E no próximo vídeo a gente vê um pouquinho mais do gráfico, ser um fractal, daqueles vídeos que a gente vê na internet com um montão de cores formando, a gente também vai fazer um vídeo parecido com aquele. Como é que a gente consegue ampliar isso aqui, ver as cores aparecendo, fractal e etc. Mas aqui foi só para ver quais são os pontos que estão no conjunto de Mandelbrot. Tranquilo? Então, gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Hey, hey, oh, hey, hey.